Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Poliana, sou membro da IBCA há mais de 10 anos e é com muita alegria que eu venho aqui hoje falar um pouquinho do que o Senhor tem feito por nós. No Salmo 89, versículo 1, ele diz assim: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. E o que eu tenho a falar hoje é do que o Senhor tem feito, na minha vida. Alguns já conhecem um pouco do meu testemunho e, para quem não sabe, eu uso óculos desde os meus 4 anos de idade. E desde aquela época minha mãe falava assim: nossa, os médicos não entendem muito bem o que você tem. Que eu tinha sempre um astigmatismo muito alto, e tudo mais. E a partir dos há uns 15 anos atrás, aproximadamente, uma médica falou assim para mim: Poliana, você tem que evitar movimentos bruscos. Por quê? Nós descobrimos que você tem cristalino subluxado. O que é isso? O meu cristalino, ele desloca dentro do meu olho. E com movimentos, ele pode deslocar totalmente. E dessa forma, o grau sobe de uma forma muito grande. Então, desde essa época, eu tenho tomado alguns cuidados e tudo. Porém, há uns 3 anos atrás, eu estava correndo e eu tive uma queda, a gente estava correndo na praia e tudo, eu tive uma queda, meu cristalino deslocou de forma muito intensa. Meu grau subiu e o meu astigmatismo foi para em torno de 20 graus. É como se eu estivesse sendo considerada cega. E a partir daí o médico me orientando: Poliana, você não pode dirigir, você tem que evitar dirigir. À noite realmente eu não dirigia, mas durante o dia era muito complicado, por conta do trabalho, das crianças, e eu dirigindo com um pouco mais de atenção. Cheguei a bater o carro, e a partir daí as coisas foram complicando um pouquinho a mais. E a partir desse momento, nós começamos as nossas buscas, porque o médico que me atendia, ele não queria fazer uma cirurgia, Ele alegava que seria algo muito delicado, que seria algo realmente, uma cirurgia um pouco de risco. E eu comecei a ir em vários médicos, ao todo foram 7 médicos. Cheguei aí um médico em Goiânia, por indicação, porque o meu problema é genético. Então, uma tia minha, da parte do meu pai, me indicou esse médico de Goiânia. Porém, meu plano não cobria a cirurgia, um valor muito alto. E eu falei: meu pai, e agora? Como que nós vamos proceder? E cheguei em outro médico aqui mesmo, e de forma muito rápida, ele falou: não, eu faço a cirurgia, E foi algo muito, assim, muito rápido, muito simples. E fiquei um pouco, assim, receosa, mas marquei a cirurgia. E nesse meio termo, a avó do meu esposo me orientou: Poliana, não faz ainda não. E eu fiquei um pouco assim, receosa, será? E Deus é tão maravilhoso que 2 dias antes, da gente Deus estar fazendo a cirurgia, Deus me deu um sonho. E nesse sonho apareciam 2 irmãs de oração e falavam assim para mim: Poliana, a resposta da sua oração, negativo. E elas escreviam no caderninho: negativo. E foi de uma forma muito clara, Deus confirmando realmente que não era para eu estar fazendo essa cirurgia. E por quê? A forma como ele ia tratar o meu caso seria algo muito simples, Seria realmente a retirada do cristalino, algo parecido como uma catarata. Só que o meu caso não é tão simples assim. E em conversa, aconselhamento com o pastor Jesus, ele me orientando: Poliana, procura a minha médica, da Márcia, uma médica de confiança nossa, e vê o que ela tem a dizer também, E desse meio termo, procurei saber e ela me orientou, sobre a forma como deveria ser esse médico, as características que ele deveria ter, as especializações para estar atendendo as minhas necessidades. E aí ela orientou: Poliana, esse médico ele tem que ter a especialidade em segmento posterior, retina e vítreo. E por que isso tudo? Porque realmente é uma cirurgia de risco, E esse médico ele tem que saber dominar várias áreas, porque durante a cirurgia pode acontecer algumas complicações. E ela não fazia, não era a especialidade dela, mas ela orientou a forma como eu deveria procurar. E em oração, a gente orando, a igreja orando, o pastor Josué em oração, toda a minha família orando, Deus nos direcionou,
né? Graças a Deus, nós encontramos um médico aqui em Anápolis que atendia pelo meu plano e que acolheu essa causa nossa, Dr. Roberto Pigini, e ele de forma assim muito pronta, né, a querer ajudar, ele nos orientou: Poliana, vamos fazer a sua cirurgia, realmente não é algo simples, mas nós cremos, né, ele também é cristão, e nós cremos que você vai ter sucesso, né, e vamos fazer a sua cirurgia. E no dia que estava marcada a cirurgia, o meu filho, ele passou a noite mal, muito mal, passando mal durante o dia, e nós não sabíamos o que era, e realmente eu fiquei até pensativa em desmarcar minha cirurgia. E foi um momento assim que nós tivemos que agir rápido. Falei com meu esposo, vamos levar ele para o hospital, pedi para meu esposo levar, minha sogra foi junto, e meu esposo foi, assim, de uma forma bem assertiva, falou: não, Poliana, você não vai desistir da sua cirurgia, você vai fazer, né? E ele cuidou de todos os detalhes no médico, com meu filho, chegou a internar, minha sogra ficou lá, depois meu esposo me acompanhou na cirurgia, minha mãe ficou com a minha outra filha, foi realmente toda uma logística para tudo dar certo, e graças a Deus, a cirurgia, ela não foi uma cirurgia simples, foram 2 horas de cirurgia, foi algo muito delicado e realmente tudo aquilo que nós prevíamos aconteceu, né? Para evitar um deslocamento de retina, nós tivemos que fazer um procedimento na minha retina, foi feita uma vitrectomia, além do meu cristalino, que foi retirado e implantado uma lente no local, né, do cristalino, para fazer a função do cristalino. Então foi uma cirurgia muito complexa. Por conta desse procedimento da retina, eu tive que ficar de cabeça para baixo, olhando para baixo em torno de 2 semanas, por conta de um gás que foi implantado no olho. Então foi um momento assim de muita busca do Senhor, né? Eu não poderia ficar mexendo muito em celular, não podia fazer movimentos bruscos nem nada, e foi um momento de realmente entrega. É um momento que eu ouvia louvores, que eu ouvia pregações, que eu orava, e o Senhor foi ministrando muito na minha vida nesses dias, né? E realmente eu fui forçada a parar um pouco o meu ativismo, né? As pessoas que me conhecem sabem como eu sou ativa, e o Senhor foi falando comigo: Poliana, seja um pouquinho menos como Marta, né? E mais como Maria, que para e se assenta aos pés do Senhor. Então, nesses dias, nesses momentos, o Senhor foi ministrando muitas coisas dentro do meu coração. E para a honra e glória do Senhor, a cirurgia foi um sucesso, né? O médico finalizou tudo, e depois os retornos, Poliana, graças a Deus, sua cirurgia foi um sucesso. Então, o meu astigmatismo, que estava em torno de 20 graus, reduziu para 1,75. Ainda uso óculos, porque a intenção nunca foi reduzir, tirar o grau, mas sim resolver essa questão do meu cristalino, né? Operei o olho esquerdo, agora, se Deus quiser, em breve nós estaremos operando o olho direito também. E o que eu tenho que testemunhar é que nós precisamos um dos outros, né? Eu quero aqui agradecer a toda a igreja que esteve orando por mim, né? A todos que colocaram nas suas orações essa cirurgia, tudo aquilo que eu precisava para o Senhor estar movendo e agindo, né? E o Senhor faz milagres, né? O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o mesmo ontem, continua eternamente, e Ele ouve o nosso clamor, né? Às vezes são coisas pequenas, mas Deus age a nosso favor. Então, agradeço imensamente, né, a todos, a minha família e todos os irmãos que intercederam por mim. Obrigada.